Se você perguntar para qualquer europeu, a resposta vai ser sempre a mesma. Adriano foi o maior desperdício da história do futebol. Eles olham para as estatísticas, para a aposentadoria cedo e dizem: que pena. Mas se você perguntar para quem vive na Vila Cruzeiro ou para qualquer um que entende o que é ser humano de verdade, a resposta muda. O Adriano não jogou a carreira fora. O Adriano sobreviveu. Hoje, no Expresso da Bola, nós vamos mergulhar na mente do imperador. Não vamos falar só de gols. Vamos falar sobre como um menino que tinha o mundo aos pés decidiu trocar o trono pela paz. Esqueça o que a mídia italiana te contou. Essa é a história real de Adriano Leite Ribeiro, o imperador que abdicou da coroa para poder sorrir. Ato 1. O nascimento do monstro. Para entender o final, a gente precisa voltar para o começo. Adriano não era um jogador normal. Desde a base no Flamengo, ele já era uma anomalia da natureza. Forte como um touro, rápido como um ponta e com uma patada de esquerda que parecia um canhão. Ele sai do Brasil muito cedo, vendido para a Inter de Milão como uma aposta. E foi ali, num amistoso despretensioso contra o Real Madrid no Santiago Bernabéu, que a lenda nasceu. 14 de agosto de 2001. Falta na entrada da área. O chute viajou a 170 km por hora. O goleiro Cacilhas nem viu a cor da bola. A trave quase quebrou. Ali, a Itália entendeu que tinha um monstro nas mãos. O respeito era tanto que o Ibrahimovic, sim, o Zlatan, que se acha Deus, definiu o Adriano assim: joguei com grandes campeões, jogadores que eram uau, mas o Adriano, na época da Inter, era diferente. Entre 2004 e 2005, ele era, sem discussão, o melhor camisa 9 do mundo. Ele atropelava zagueiros na Itália como se fossem crianças. E na Copa América de 2004 contra a Argentina, aquele gol no último segundo não foi sorte, foi a imposição física de um gigante. Ele tinha dinheiro, tinha fama, era chamado de l'imperatore. Ele tinha tudo que um homem sonha. Mas o que ninguém via é que a força daquele gigante vinha de uma única fonte. E essa fonte estava prestes a secar. Ato 2. O telefonema que matou o imperador. Muitos jogadores jogam por dinheiro, outros por fama. O Adriano, ele jogava por uma única pessoa, o pai dele. O senhor Almir não era só um pai, ele era o escudo, o amigo, a bússola moral. Enquanto o Almir estava vivo, o Adriano tinha um propósito. Ele queria dar orgulho para o velho. Mas no dia 4 de agosto de 2004, o telefone tocou. Do outro lado da linha, veio a notícia: ataque cardíaco. O pai dele tinha morrido. O capitão da Inter, Javier Zanetti, estava no quarto com ele nesse momento, e ele descreve a cena de um jeito assustador. Ele jogou o telefone longe e começou a gritar. Foi um grito que eu nunca vou esquecer. Um grito de dor pura. Ele tremia, e eu só conseguia abraçá-lo. Naquele dia, o imperador morreu. Quem continuou jogando foi só o Adriano. Nos jogos seguintes, ele dedicava os gols apontando para o céu, chorando. A torcida achava bonito, mas por dentro ele estava sangrando. Ato 3. A fuga do castelo. Sem o pai, Milão virou uma gaiola de ouro. O frio da Europa, a pressão da imprensa, a solidão, tudo isso começou a esmagar ele. Ele começou a beber para preencher o vazio. A mídia italiana não perdoou. Chamavam ele de gordo, de irresponsável, de bad boy. Ninguém perguntava como ele estava se sentindo. Eles só queriam os gols. Foi aí que ele tomou a decisão mais corajosa da vida dele. Em 2009, no auge da carreira, com milhões na conta e contratos gigantes, ele pegou um avião para o Brasil e sumiu. Ele não queria ser o rei de Roma. Ele só queria voltar a ser o Didico da favela. Mas antes do fim definitivo na Itália, houve uma última cartada. José Mourinho, o Special One,
O melhor técnico do mundo tinha acabado de chegar na Inter de Milão. Ele olhou para o Adriano e disse: "Eu vou te recuperar. Eu vou te fazer o melhor do mundo de novo." No começo, parecia que ia funcionar. O Adriano voltou a treinar, marcou gols, a torcida teve esperança. Mas nem o José Mourinho conseguia vencer a saudade. O Adriano sumia das concentrações, chegava atrasado, voltava para o Rio de Janeiro escondido sempre que podia. A imprensa italiana massacrava, diziam que era indisciplina, que ele era mimado. Mas o Mourinho, anos depois, contou a verdade. As pessoas viam o jogador faltando treino. Eu via um menino chorando no telefone. O futebol é irrelevante perto disso. Eu falhei. Eu não consegui entrar na mente dele. Essa foi a prova final. Não era tática, não era físico, não era dinheiro. A Europa não tinha remédio para a dor dele. A única cura era voltar para casa. Ato 4. O último baile. Muitos acharam que ele tinha acabado, que estava louco, mas o Adriano tinha uma última missão. Em 2009, vestindo a camisa do Flamengo, a camisa que ele amava, ele provou que o talento nunca tinha ido embora. 19 gols, artilheiro, campeão brasileiro, o império do amor. Ele não jogava mais com a força bruta da Inter, ele jogava com o coração. Cada gol era um grito de liberdade. Ele sorria de novo. Depois da glória no Flamengo em 2009, parecia que o imperador tinha voltado para ficar. Ele tentou mais uma vez na Europa, na Roma, e depois voltou ao Brasil para defender o Corinthians. A missão era gigante: substituir o Ronaldo Fenômeno, que tinha acabado de se aposentar. Mas aí, o corpo cobrou a conta. Abril de 2011, treino do Corinthians. Um estalo seco. O Adriano cai no chão gritando. Ruptura do tendão de Aquiles. Para um jogador que dependia 100% da explosão física, aquilo foi o fim. A recuperação foi lenta, dolorosa. Ver o imperador mancando, acima do peso, tentando correr e não conseguindo, aquilo doía na alma de quem ama futebol. Ali não era mais a cabeça que impedia ele de jogar. Era o corpo pedindo descanso. Ele tentou no Atlético Paranaense, tentou no Miami United, mas as cicatrizes, as da perna e as da alma, já eram profundas demais. O guerreiro estava cansado, e ele finalmente aceitou baixar a guarda. Ato 5. A felicidade descalça. Hoje, o Adriano mora onde ele quer. Bebe a cerveja dele na calçada, anda descalço na favela. O mundo olha e diz: que pena. Mas eu olho e digo: que homem. O Adriano percebeu cedo demais o que muita gente demora uma vida inteira para entender. Nenhum troféu de ouro vale mais que a paz de espírito. Nenhuma mansão na Europa vale mais que um churrasco com os amigos de infância. O Adriano não perdeu para a vida. Ele zerou o jogo do jeito dele. Ele escolheu ser o Didico. E quer saber? O Didico é muito mais feliz que o imperador. Se você curtiu essa história, deixa o like e se inscreve no Expresso da Bola. Até a próxima!